Olá! Eu sou a Mônica Gimenez. Muita gente aqui me conhece da época em que eu fui apresentadora do Tempo por muitos anos, quase 10 anos, nas regiões de Campinas, de Ribeirão Preto, de São Carlos e também do sul de Minas, que é onde a EPTV atua. E há quase 2 anos eu fiz uma mudança na minha carreira, eu pedi demissão da EPTV e vim trabalhar numa empresa em São Paulo. E isso fez com que muita gente começasse a se perguntar, mas por que você saiu de uma afiliada da TV Globo? Por que você deixou de ser apresentadora e foi trabalhar numa empresa e sendo muito mais anônima do que aparecendo? Como você fez essa mudança na sua carreira? É para essas pessoas que me perguntam como e que pedem bastante conselhos, porque também querem fazer mudanças na carreira, mudanças na própria vida, que eu quero conversar. Então eu vou fazer 5 vídeos nas 5 segundas-feiras do mês de julho, contando como que foi essa minha mudança e mostrando as ferramentas que eu usei para que você também possa promover na sua vida essas pequenas, grandes mudanças que fazem com que a gente realize sonhos, que fazem com que a gente encontre os objetivos da nossa vida, da nossa carreira e seja muito mais feliz. Eu acho que é isso que importa. A gente tá aqui para aproveitar, curtir e ser bem feliz, não é isso? Aliás, você que tá aqui e também quer provocar essa mudança na sua carreira, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, comente esse vídeo com as letras M-O-T. Depois eu explico o que elas significam. E aí eu vou saber que você quer fazer essa mudança e que vai ficar aqui comigo nos próximos vídeos. Muita gente acha que a minha maior mudança na minha carreira aconteceu quando eu pedi demissão da TV e resolvi trabalhar numa empresa fazendo comunicação corporativa. Eu vou falar mais sobre essa minha fase nova em outros vídeos. Mas para que vocês entendam a minha mudança e entendam que ela não começou só ali naquele dia que eu pedi para sair da TV ou no dia que eu de fato comecei a trabalhar na nova empresa, nesse novo desafio, quero contar para vocês como que foi que aconteceu a minha primeira mudança da minha carreira. Quando eu entrei na TV, eu entrei na IPTV estagiária em 2007, fiz um ano inteiro de estágio, mas não tinha vaga de contratação imediata, então fui trabalhar na TV Bandeirantes. Quando eu cheguei na TV Bandeirantes, a gestora de lá, minha querida Noêmia, que até hoje minha mentora, Noêmia Gomes, olhou pra mim e falou: "Você tem cara de moça do tempo". O quadro de previsão do tempo nem existia mais lá na Band, e ela recriou o quadro pra começar a fazer o tempo. E na época, o tempo era uma coisa muito simples. A gente já tinha na Band a Mariana Ferrão, que era musa maravilhosa e que pra mim é a maior moça do tempo de todos os tempos. Ela mudou a linguagem, como explicar as coisas, como fazer as coisas. E quando eu comecei na Band, então, meu quadro nem se comparava com o da Mariana no Jornal da Band, com Carlos Nascimento. Ele era 20 segundinhos, a gente só entrava e falava: amanhã, máxima de tanto, vai chover, não vai. Eu fiquei 3 meses na Band, exatamente o meu tempo de contrato de experiência, porque quando faltava uma semana para terminar o meu contrato de experiência, a minha chefe na IPTV, Dani Lemos, me ligou de volta e falou: "Mônica, você quer voltar?" E claro que a oportunidade era muito legal, eu voltei, mas eu não voltei pra já chegar lá e brilhar na bancada, apresentar, que muita gente quando vai começar a carreira fala: "Ai, meu sonho é ser apresentador". Meu bem, o caminho é longo, não é assim, você não chega lá e já sai pra brilhar, você já não estreia ao lado de Bonner no Jornal Nacional. Então o que aconteceu? Quando eu voltei pra IPTV, voltei trabalhando na madrugada, fazendo aquele trabalho inicial, que é o de você ligar pra polícia, entender o que tá acontecendo. Então eu entrava às 2 horas da tarde pra sair entre meia-noite e 1 hora, que essa era a primeira vaga que tinham oferecido. Eu já tinha curtido muito fazer a previsão do tempo e tinha uma possibilidade de a próxima vaga que ia surgir na TV, lá na IPTV, de ser na previsão do tempo. Então eu fui pedir pro meu diretor se eu podia começar a treinar pra poder fazer isso. E comecei a fazer os treinos com fono, e também treinando, entendendo quais eram os textos, como que chegavam aquelas informações até ali a TV pra gente poder levar isso pro ar. Cláudia Coates, minha querida fono, que me ajudou muito, muito, muito nesse entendimento da linguagem, dos gestos, como que a gente se comunica com as pessoas. E aí depois de alguns meses eu consegui essa vaga para previsão do tempo. Mas eu achava aquilo muito pequeno, no sentido não só do espaço, mas do potencial que eu sabia que eu tinha e o quanto aquilo aproveitava do meu potencial. Então eu fui na Unicamp
conversei com o professor Hilton, querido, meu mentor da vida. O professor Hilton trabalhava no CEPAGRE, que é o centro da Unicamp que faz essas análises das questões que acontecem do tempo, então quantidade de chuva, dias de tempo seco, velocidade de vento, e fazem essa relação com as pesquisas para agricultura e o desempenho de tudo que está acontecendo ali na cidade. E na região também, porque eles têm algumas estações espalhadas. Eu fui fazer, então, como aluna especial, assistindo algumas aulas dentro de cursos diferentes que iam me dar uma formação que seria essa especialização em meteorologia. Então eu fazia algumas aulas na biologia para entender questões de como que as nuvens se formavam, quais eram os tipos de nuvens, e aula com a galera da geografia para entender um pouco de solo, e assim montando um conhecimento que ia me ajudar. Quando eu comecei a fazer esse curso, eu não tinha uma demanda para poder usar essas informações. Então eu não chegava na TV e já tinha aí esse espaço para explicar tudo isso na minha prisão do tempo, porque lembrando, eu tinha 20 segundos. Uma coisa importante, eu só tinha direito a 4 mapas na época. Um mapa do Brasil, um mapa de Sudeste inteiro e um mapa de São Paulo que tinha 2 variações de ângulos que ele mostrava as regiões de Campinas. E solamente, não tinha mais nada. Bom, quando eu comecei a fazer esse curso, eu já falei, poxa, eu tenho agora o que oferecer aqui pro pessoal da empresa e pro pessoal de casa. Então eu chegava lá e falava assim, vocês repararam que ontem, o fim da tarde, né, o pôr do sol, tava mais alaranjado que nos dias anteriores, assim, aquele laranja meio vermelhão? Ah, eu percebi, o pessoal me falava. E eu dizia, você sabe por que isso acontece? E aí eu contava a explicação. Ou você já percebeu que tem dia que o céu tem aquelas nuvens bem espalhadas, elas não são fofinhas, como aquelas que a gente está acostumado. Você só vê um negócio assim mais espalhado, parece um algodão que alguém puxou assim, e você quase que vê o azul por trás daquele branquinho da nuvem. Ah, eu já vi isso daí. Por que acontece? E aí eu contava, aquilo é uma nuvem só de gelo. Enfim, ia dando explicações. O pessoal da redação começou a curtir as minhas explicações e me falaram um dia, olha, se você quiser sexta e véspera de feriado e tal, se você quiser dar uma explicação dessas aí que você tem, pode participar. E assim, aos poucos, eu fui ganhando de 20 segundos a 1 minuto ao vivo, que minha participação antes era gravada. Eu comecei a pedir para as pessoas em casa mandarem fotos para eu poder decifrar quais eram os fenômenos que elas estavam vendo. Então eu explicava por que tinha o arco-íris, às vezes só lá em Simão, e tinha uns que eram completos, a gente via até embaixo, por que tinha nuvem que era mais escura, mais cheia, raios que as pessoas mandavam, eu explicava que tinha raio que era da nuvem pro chão, de nuvem pra nuvem, enfim, eu fui buscando conteúdo, inclusive, as pessoas mandavam essas fotos, nem todas eu tinha respostas de bate-pronto, tinha que estudar e pesquisar essas informações, mas eu criei ali uma demanda, eu criei um espaço semanal, então eu entrava todos os dias no jornal das 7 horas da manhã, todas as sextas no jornal das 7 horas da manhã para poder explicar um fenômeno e dar a previsão do tempo para o final de semana. Comecei a fazer, eu participava do jornal da noite, me puxaram para o do meio-dia, que tinha mais interação com os apresentadores, era um jornal mais longo, até eu chegar no dia que eu me despedi, que eu já tinha quase 3 minutos de participação só na prova do jornal com o apresentador, trazendo informações já de trânsito e, inclusive, já apresentando alguns jornais da casa. Ou seja, eu mostrei que eu tinha informação, que eu tinha conteúdo e que eu podia contribuir de alguma forma. Então, ao invés, quando você está buscando aí uma mudança, ao invés de você ficar aí só reclamando, esperando que a oportunidade venha, que alguém traga até você, crie a sua oportunidade. Como é que você pode contribuir mais? Seja com seus colegas, seja com o seu cliente final. É assim que você vai criando oportunidades para você. Tem que buscar, se preparar para elas e quando elas chegarem, abraça mais, abraça outras. Não fica só com as que você tem, não. Depois desse curso da Unicamp, eu ainda fiz outros cursos que não estavam disponíveis ali em Campinas, que eu não tinha condições de vir até São Paulo para poder fazer esses cursos por conta dos meus horários na TV, que daí eu já fui avançando para outros horários, né? Saí dessa madrugada da noite e fui para madrugada da manhã, ou seja, entrava às 5 horas da manhã para ficar às vezes até 3, 4 horas da tarde. Eu não tinha como fazer isso, de me deslocar para outros lugares, não tinha grana. Na época não tinha nem internet na minha casa. Então eu comecei a me inscrever em cursos online, que sempre que eu ia para casa dos meus pais, ou que eu tava na TV e tinha um tempinho extra, eu baixava os materiais, alguns eram vídeos, outros eram apostilas, para quando eu chegasse na minha casa, poder estudar todos eles offline, e quando eu tinha prova, eu ia no Starbucks para pegar uma bebida apenas, a comida eu levava para poder economizar,
E aí ia lá pra poder estudar, fazer os trabalhos, mandar as provas, e assim eu fui ganhando várias certificações. Então eu não tinha a grana pra fazer um mestrado fora, um ano de especialização fora, um ano sabático, não tinha nada disso. Eu tinha que, enquanto o trem tava andando, eu tinha que fazer as coisas acontecerem e me preparar pro destino, para quando o trem chegasse lá no destino final, eu ter aquilo que eu precisava. E falar inglês é muito importante e amplia as suas possibilidades de fazer outros cursos. Eu vou falar sobre idiomas, sobre aprender outros idiomas e como se organizar para estudar, para você conseguir conquistar tudo isso, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre críticas, porque sim, nesse seu caminho que você está buscando as mudanças, tentando fazer de tudo para chegar lá, sempre vai ter uma crítica no caminho. Eu vou te contar as que eu passei para você ver que é possível passar por cima e chegar no seu destino. Não esquece de colocar MOT se você tiver as letras MOT, se você estiver buscando um desafio para sua carreira. E fique ligado que segunda que vem tem outro vídeo. Um beijo!